A paz do Senhor, bendita igreja. Hoje vamos falar de um tema muito bom, muito saudável, na qual tem vezes que nós não temos dado muito valor. É a misericórdia de Deus. Na verdade, a Bíblia mostra várias virtudes da misericórdia e da compaixão de Deus, em várias formas, principalmente da sua natureza. E em vez de nos dar o que merecemos, Deus tem demonstrado misericórdia repetidas vezes, não para tirar a nossa responsabilidade, mas para nos dar uma chance de nos arrependermos e sermos salvos. Podemos nos perguntar, o que fizemos com essa oportunidade? Simplesmente nada. A Bíblia fala exatamente sobre a misericórdia de Deus, mas o que é exatamente misericórdia? É uma palavra pela qual nos dias de hoje é muito falada, mas pouco estudada, é pouco aprofundada. A misericórdia representa o amor de Deus. Não só o amor, mas também representa a compaixão. A misericórdia representa a caridade e a piedade de Deus para conosco. E nos últimos anos nós temos fugido, nós temos abusado da misericórdia e da graça de Deus. Deus manifestou a sua misericórdia em criar o mundo. Deus manifestando essa misericórdia em criar o mundo, Deus nos fez enxergar que necessitamos cada vez mais clamar pela misericórdia. Razão pela qual, quanto mais clamamos pela misericórdia dele, mais próximos vamos estar dele. A misericórdia é uma virtude que nos leva a compadecermos da miséria alheia. Semos nós miseráveis, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos guarda, Ele nos protege. Mas afinal de contas, podemos encontrar isso num texto bíblico? Claro que sim. A Bíblia vai relatar em Efésios capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo escreve esta carta exatamente em Roma. E ele pregou na igreja de Efésios durante 3 anos, ou ficou por lá durante 3 anos. E então, o apóstolo Paulo vai mostrar aos Efésios que passado 25 anos depois da morte de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi na igreja de Éfeso aos gentios mostrar o Evangelho. No primeiro capítulo, ele mostra a presença de Deus, mostra de como Deus é importante, mostra o plano de Deus, mostra o Jesus Cristo e mostra o Espírito Santo. Já no capítulo 2, ele mostra que a salvação é pela graça sim, mas ele mostra a misericórdia de Deus. É uma palavra muito simples, mas que vai nos levar a refletir. Primeiramente, Deus é riquíssimo em misericórdia por Ele ser Deus e santo e justo. Segunda, Deus é riquíssimo em misericórdia porque Ele conhece os nossos corações. Como diz a Bíblia, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e os meus caminhos. Sendo Deus riquíssimo em misericórdia, Ele conhece os nossos corações, razão pela qual Deus coloca cada vez mais a sua misericórdia em nós. Então o apóstolo Paulo vai falar aos gentios que Deus é riquíssimo em misericórdia porque Ele é bom e eterno é a sua misericórdia. E sendo Ele eterno, sua misericórdia, Ele vai nos fazer enxergar que necessitamos cada vez mais clamar por misericórdia das nossas vidas. Por quê? Porque nós somos impuros e nós não merecemos a sua misericórdia. E nem a sua graça, nem o seu perdão. Mas Ele fez isso de uma forma gratuita. Ele despeja a sua misericórdia nas nossas vidas de uma forma gratuita.
Como podemos ver as evidências da misericórdia de Deus? De um fator bem simples. As 5 alianças que Deus fez para com o homem no Antigo Testamento é exatamente o sinal de misericórdia com Deus. Primeiro, Deus fez a primeira aliança com Noé, com Adão. Deus fez a primeira aliança com Adão, dizendo a Adão que ele terá domínio sobre os céus e a terra, sobre todos os animais que estão no céu e que estão na terra. E o Adão entendeu e viveu durante um certo tempo, mas depois o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus junto com a sua mulher. E depois Deus ficou triste, amaldiçoou a terra. E depois de amaldiçoar a terra, passando algum tempo, Deus o que fez? Viu Noé. O que Deus mostrou em Noé? Deus disse a Noé, conserve. Deus viu que Noé era um homem justo e andava nos seus caminhos. Ele então se conservou na presença de Deus. Deus disse, olha Noé, vai a este povo e avisa para eles se cuidarem. Do mesmo modo que Deus falou a Noé, e o povo ignorou, é do mesmo modo que vemos nos dias de hoje. Deus fala, cuidado com os seus caminhos, cuidado da maneira que você está a viver. O homem não quer saber. Então Deus disse a Noé, olha, constrói a arca e chama qualquer pessoa. Aqueles que te ouvirem vão, porque eu vou destruir essa terra por causa da iniquidade, por causa do pecado que está cada vez mais a me aborrecer. E Deus destruiu a terra. Mas Deus disse a Noé, já não vou destruir mais a terra, mas como sinal da minha aliança, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um arco-íris para representar, e jamais vou fazer isso. Passado algum tempo, Deus encontrou Abraão novamente, porque o homem continuou a pecar, e Deus prevaleceu na sua promessa de não destruir a terra ainda. Mas Deus achou em Abraão misericórdia. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Mesmo Deus estabelecendo uma aliança com Abraão, Deus ordenou a Abraão para que Abraão fizesse o conserto da aliança, e Abraão dormiu. E Deus passou, Deus fez tudo. E isso só demonstra que nós somos fracos. Isso demonstra que nós não conhecemos totalmente a grandeza de Deus por causa do nosso lado pecaminoso. Então, Deus disse a Abraão, tá, tudo feito, eu fiz a aliança. Conforme eu fiz, vamos andar nessa extremidade da aliança. Então o homem continuou a andar, andou. Passado 430 anos, novamente Deus fez aliança com Moisés, com outro homem, renovou. Deus fez com Adão, renovou com Noé, renovou depois com Abraão e renovou com Moisés. São 4 alianças, tudo para a salvação do homem. Porque o homem caiu no pecado. O homem já não tinha solução. Porque o homem conheceu a maldição de Deus. Então Deus viu que não posso fazer isso com eles. Então vou despejar minha misericórdia. Vou despejar misericórdia na vida deles, para ver até que ponto eles vão andar, até que ponto eles vão obedecer. Então Deus coloca os 10 mandamentos no coração de Moisés. E vai e avisa este povo. E Moisés fez conforme Deus mandou. E passado mais algum tempo, Deus vai a Davi. E Davi também entendeu. A última aliança do Antigo Testamento foi com Davi. E Davi entendeu. E Davi expressou a Deus: tenha misericórdia de mim, Deus. Porque Davi pecou contra Deus e clamou por misericórdia. E a Bíblia nos mostra, de Gênesis e Apocalipse, que devemos clamar cada vez mais por misericórdia. É uma pena que nos dias de hoje não acontece isso. O que acontece nos dias de hoje? Acontece que eu mesmo tenho que fazer as minhas próprias vontades e eu tenho que satisfazer a minha própria vontade também. Eu faço a minha vontade e tenho que satisfazer a vontade dos outros e não a vontade riquíssima de Deus. Razão pela qual nós estamos distantes de reconhecer exatamente o que é misericórdia. O cristão expressa misericórdia, mas nos dias de hoje é muito triste.
Porque o cristão não é misericordioso, não é alguém que perdoa. É alguém que tem mais sentimentos negativos do que sentimentos positivos. Eu não estou a falar aqui da teologia do coaching. Eu estou a falar que aquilo que a Bíblia exatamente apresenta, que é justiça, perseverança e não só, benignidade, justiça, impiedade. Nós temos que ter impiedade do pecado, nós temos piedade do pecado. Em vez de nós ter nojo do pecado, nós não temos nojo do pecado. E o cristão nos dias de hoje se assemelha cada vez mais com o ímpio do que com a natureza de Cristo. É por isso que nos dias de hoje é difícil nós reconhecer exatamente o que é misericórdia. Clamamos por misericórdia nas nossas vidas, mas nós não somos fruto de misericórdia. Como assim? Jesus, só para confrontar, Jesus disse o seguinte, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Como assim? Continuando, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Primeiramente, a misericórdia nos ensina a ter coração limpo. A misericórdia nos ensina a chegar a Deus. Não adianta nada nós clamar por perdão a Deus, misericórdia a Deus, se estamos cada vez mais distantes dele. Nos dias de hoje é muito triste. Eu fico triste por ver isso nos dias de hoje. Que cristãos nos dias de hoje, em vez de representarem misericórdia, em vez de representar a imagem de Deus, a imagem de Cristo nas atitudes, representa a imagem de Satanás. Mas como é que você sonha com o céu, se aqui na terra você é inútil e você no céu serás útil? Não. Se na terra você é inútil, no céu também não serás útil. Você vai para o inferno. Por que Deus, afinal de contas, despeja a misericórdia dele aqui na terra ainda? O livro de Atos capítulo 12 diz o seguinte: ai da terra e do mar, porque Satanás sabe que perdeu a batalha e está com grande fúria. E sabe que o tempo dele é curto. Então Satanás quer cada vez mais atrapalhar a obra de Deus. Sendo que Satanás quer atrapalhar a obra de Deus, então ele nos coloca sentimento negativo, nos coloca desobediência, nos coloca coisas impuras e ilícitas e nos faz cada vez mais perder a paciência. Não nos faz ser misericordioso. E nos dias de hoje nós estamos a ser mais seduzidos com as coisas de Satanás do que com as coisas de Deus. Não adianta nada você clamar por misericórdia de Deus se você também não é misericordioso. Na sexta aliança e a última foi Jesus vindo aqui na terra. Deus expressou essa misericórdia enviando o seu Filho, como diz João 3,16. Jesus morreu na cruz. Jesus morrendo na cruz, toda coisa boa que Jesus tinha passou para nós. Santificação, justificação. Santificação, justificação passou para nós, misericórdia passou para nós. Tudo fomos imputados. Deus tirou as coisas boas que Jesus tinha, nos colocou, e todos os pecados foi colocado a Jesus Cristo. Houve uma troca por amor a nós. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. Exatamente, Deus expressa de Gênesis e Apocalipse que Ele é rico em misericórdia, mas nós temos dificuldade de entender isso. Por quê? Porque nós nos seduzimos cada vez mais as coisas fáceis, as coisas terrenas. O nosso coração não pode estar aqui na terra, tem que estar lá no céu. Mas o cristão parece que nos dias de hoje tem mais dificuldade disso. E que Deus tenha misericórdia da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. Porque senão nós vamos estar cada vez mais distante da promessa e da cruz de Cristo. E exatamente que se nós não formos misericordiosos, nós não vamos conhecer o Deus de misericórdia. Isso é verdade. Se nós não formos misericordiosos, não vamos conhecer o Deus de misericórdia. Por quê? Porque o nosso coração não vai estar limpo, porque o nosso coração não vai ser pacífico. Porque nós não vamos enxergar Deus. Porque nós não vamos
chorar e ser consolados na presença de Deus. Porque nós não vamos ter fome e sede de justiça. O que mais fome tem nos dias de hoje é o ímpio, de fazer as coisas mesmo erradas. O ímpio tem porque longe está a sua salvação, como diz o salmista. E o cristão nos dias de hoje não ora. Não ora mesmo de verdade, orar, clamar pela presença de Deus, clamar por misericórdia. Hoje os louvores são carnais por causa exatamente disso, porque não enxergamos a misericórdia de Deus. Estamos a falar que nós somos a imagem que reflete a imagem, nós somos a imagem que nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós não refletimos nada de Deus, ponto número 1. Por quê? Porque nós somos impuros, depravados. São nossos pecados que meteram Jesus Cristo na cruz. Como é que nós vamos refletir? Há louvores que falam que você tem que pedir a Deus tudo, reivindica tudo o que é seu. O que você tem que pedir a Deus é misericórdia pela tua vida. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão fora da glória de Deus. Mesmo nós aceitamos Jesus Cristo, nós ainda não estamos completamente no céu. Então nós devemos viver na graça e na misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Será que podemos ficar debaixo da graça para pecar abundantemente? Disse: não. Mas como é que nós estamos a pensar? Como é que nós clamamos por misericórdia de Deus nas nossas vidas se nós abusamos da misericórdia de Deus, pecamos cada vez mais conscientemente? Terceiro ponto, a consciência é a chave da transformação. Quanto mais nós sermos conscientes com o Espírito Santo, nós vamos cada vez mais entender o Deus de misericórdia. Um exemplo vivo é Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, Isaías só enxergou a glória de Deus, só teve uma visão espiritual quando, vou voltar a repetir, Isaías só teve a visão espiritual quando o rei Uzias morreu. Ou seja, o rei Uzias aqui, vamos falar, quando o teu pecado morrer, vais enxergar a misericórdia de Deus, vais ser consciente. Por quê? Porque a consciência de um cristão quando está morta, a consciência do ímpio quando está morta, não enxerga exatamente nada de Deus. Todos os atributos de Deus ele ignora. Vive na sua própria vontade. Então Isaías clamou assim: no ano em que eu vi o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías clamou assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele foi continuando e depois disse: ai de mim que vou morrer, porque eu sou um homem impuro que habito num povo de impuros lábios. A consciência de Isaías só tocou quando o rei Uzias morreu. Porque o rei Uzias era a família dele, ele desviava da presença de Deus. Quando o teu pecado morrer, você vai enxergar a misericórdia de Deus na tua vida. Enquanto o teu pecado não morrer, enquanto o teu pecado prosperar cada vez mais do que a palavra de Deus na tua vida, vais continuar sempre a ser, vais sempre continuar a viver na sombra, vais continuar sempre a viver na extremidade da plena vontade de Satanás. Então Jesus disse: ai de mim que vou morrer, porque sou um homem impuro e habito num povo de impuros lábios. Três coisas aqui que devemos ver. Existe aquilo que as pessoas sabem que nós somos, aquilo que nós pensamos que nós somos, aquilo que Deus sabe o que nós somos. Nós temos que apenas nos aliar a uma. Aquilo que Deus sabe o que nós somos é aquilo que nós pensamos que somos. Aquilo que Deus sabe o que nós somos é aquilo que pensamos que somos. Porque se nós não pensarmos assim, estaremos completamente errados. Primeiro, Isaías sabia que ele é impuro e habitava num povo de impuros lábios. Ele reconheceu isso e clamou por misericórdia a Deus. E Deus, riquíssimo em misericórdia, fez o quê? Perdoou. Ele enxergou a totalidade da misericórdia de Deus naquele cenário. A visão dele espiritual ganhou. Foi. Quando quando a nossa consciência não nos faz enxergar os nossos pecados, nós vamos cada vez mais morrer. Nós não vamos ser ricos em misericórdia. Em Efésios aconteceu exatamente isso. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai pregar aos gentios o quê? Vai falar aos gentios que Deus nos abençoou com bênçãos celestiais. Depois,
Nós fomos crucificados com Jesus Cristo. Depois, ele fala, mas vocês receberam o Espírito da promessa, o selo do Espírito Santo. Deus mostrou ao apóstolo Paulo que ele é bom, mesmo ele vivendo de uma forma errada, mostrou, mas o apóstolo Paulo, enxergando essa bondade, o que ele fez? Andou nos caminhos estreitos de Deus. No caminho, andou na porta larga de Deus. Na porta larga não, na porta estreita de Deus. O apóstolo Paulo mostrou aos Efésios isso. Olha, Deus tem um plano. Deus planeou o Filho observou e o Espírito executou. Aqui está. E nos capítulos acima de Efésios 2, ele vai falar que nós fomos feitos à salvação. Nós somos juntamente com Cristo, nós revivemos e nós vamos enxergar a misericórdia de Deus. Então, que você se desfaça desse pecado que te impede de ver a glória de Deus. Não seja como Isaías no princípio do seu ministério, que ele se deixou levar pelo seu primo Uzias, o rei Uzias, mas seja como o apóstolo Paulo. Ele enxergou a dimensão espiritual de Deus, enxergou a misericórdia de Deus. Deus ainda nos perdoa e derrama a sua misericórdia para nos mostrar nos séculos vindouros que Ele é Deus. Ele permite ainda isso porque Ele vem nos mostrar nos séculos vindouros que Ele é Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Quando nós enxergamos totalmente a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós vamos nos relacionar cada vez mais profundamente com Deus. Por quê? Porque, primeiro, por que nós vamos nos relacionar cada vez mais profundamente com Deus quando enxergamos a misericórdia dEle? Ponto número 1, nós vamos ter sede de justiça, como diz as bem-aventuranças. Nós não vamos nos conformar. Por ano morre mais de 100 ou 50 mil pessoas que não conheceram a Cristo Jesus. Por ano, no mundo todo. E nós não nos levantamos para orar. Quando você conhece, você ora. Deus, por favor, clamo para que o Senhor tenha misericórdia do ímpio, embora não seja o teu filho. Clamo por ele, Senhor. Que o Senhor venha restaurar. Porque o cristão genuíno que tem a marca, o selo do Espírito Santo, não se conforma com as coisas deste mundo, mas é renovado pelo entendimento do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos capítulo 12. Que nós não sejamos insensatos como os Gálatas, mas que sejamos cada vez mais racionais. Sejamos cada vez mais racionais. Que o Espírito Santo venha cada vez mais nos dar consciência. Mas que nós possamos viver primeiramente o quê? A regeneração. Que nós possamos estar vivos, estar transformados para enxergar a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque se nós não enxergar a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós vamos cada vez mais ser quê? Ser banidos de Deus. É por isso que Deus disse no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 13. O que vocês estão a louvar me faz confusão. Afasta disso de mim. Que nós não sejamos assim. Que Deus não nos rejeita como cristão. Deus não faça isso conosco. Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Que a luz... O Richard Baxter disse o seguinte, disse isso de uma forma seguinte. Luz, porque somos... Porque por causa do Espírito Santo, calor é para causar reflexão, para colocar, por causa do Espírito Santo também em nós. O Espírito Santo brilha em nós, tem duas funções nos nossos corações. Para nos fazer, para brilhar em nós, para nos abrir nos nossos olhos e para nos aquecer. Por quê? Porque nós necessitamos de ter fogo ardente. Um cristão que é misericordioso, ele é tomado pelo fogo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ou seja, no princípio do cristianismo, o que não faltava era fogo do Espírito Santo. E agora, o que mais falta é fogo do Espírito Santo nos nossos corações. É por isso que o Richard Baxter disse, primeiro luz, depois calor. A luz das Sagradas Escrituras que os nossos corações
que os nossos corações sejam iluminados pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2. Depois ele diz o que é calor para nós sermos tomados pelo Espírito Santo. E enxergue isso enquanto jovem. Por quê? Porque senão você vai conhecer aquilo que você não quer. É Deus te entregar, é Deus tirar a misericórdia da tua vida e deixar você continuar a caminhar. Caminhar é bom quando Deus nos controla, é bom quando Deus está conosco. Isso mostra que Ele se preocupa muito conosco, isso mostra que nós temos importantes especiais para Ele. Não adianta você falar que você é especial, mas você é ímpio. O ímpio nunca é especial para Deus, nunca é. Porque no dia do julgamento, Deus vai julgar o ímpio. E Deus vai levar no céu o seu filho. Isso é a verdade mais dura e crua. O ímpio não tem a marca do Espírito Santo. O ímpio não faz parte da promessa de Deus. Mas para o ímpio fazer parte da promessa de Deus, para enxergar a misericórdia de Deus, ele tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. A misericórdia de Deus colocou nos nossos corações exatamente para isso. As 5 alianças e a renovação de todas elas foi para expressar que Deus tem misericórdia das nossas vidas, senão poderíamos morrer. Deus fala em Ezequiel o seguinte: não é pelo vosso respeito que eu vos guardo, mas pelo amor do meu santo nome. Só pelo amor do santo nome dele, Deus já mostra a misericórdia. Ei, eu não tenho misericórdia de vocês por aquilo que vocês fazem para mim. O que nós fazemos para Deus não é exatamente para elevar o nome dele. Deus já é grande antes de você nascer. Deus já é rico em misericórdia antes de nós nascermos. Deus expressa exatamente isso. Porque Ele é rico em misericórdia. Que nós possamos ter o fogo do Espírito Santo nos nossos corações. O Estevão tinha o fogo do Espírito Santo, sabe por quê? Porque ele enxergou a misericórdia de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos enxergaram a misericórdia. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 5 o seguinte: e eu vi na destra do que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte proclamando com grande voz: quem é digno de abrir e ler o livro? E João chorava muito porque não viu que nenhum homem, nem no céu nem na terra, era digno de abrir. Mas o anjo, mas um daqueles lhe disse: ei, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, não está a falar da tribo da Inglaterra ou dos Estados Unidos ou de Angola, da tribo de Judá, que é digno de abrir e romper os seus selos. Jesus é digno de abrir. Jesus é digno, Jesus é rico em misericórdia. Então, busque se encaixar na presença de Deus. Busque estar na presença de Deus. A morte na cruz não foi em vão por causa disso. Sabe por quê? Porque Jesus, depois de ascender na cruz, depois de ascender nos céus, Jesus Cristo intercede por nós, como o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 36. Jesus capacita a igreja, como está no livro de Efésios. Jesus vai ao apóstolo Paulo em Damasco, conversa com ele. Jesus vai a Monte de Sião com Paulo e lhe revela o Evangelho. Jesus ainda está a trabalhar